Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso canal, onde nós iremos abordar todo um conteúdo referente à disciplina de História para aqueles que querem, que desejam prestar o exame do Enem e também para quem pretende fazer qualquer tipo de prova ou certame onde a disciplina de História esteja relacionada. Nós iremos começar desde os primórdios mesmo, né? Abordando todo o conteúdo, faremos questões sobre o assunto para que o seu conhecimento ele seja o mais imersivo possível e que você tenha, ao fim de cada módulo abordado, você tenha uma imersão capaz de te fazer acertar questões em prova, a partir do conhecimento que você vai obter aqui, certo? Então, vamos devagar, vamos sanando cada dúvida em cada ponto que aparecer do nosso processo de aula. A primeira pergunta que eu já coloquei aí para que a nossa discussão ela se desenvolva é: quando surgiram as primeiras civilizações da Terra? Afinal de contas, você sabe que nós vivemos em civilizações, né? A gente olha para hoje as grandes civilizações amontoadas em mega cidades, já chamam megalópolis, né? Não se fala mais nem em metrópolis, mas sim megalópolis, grandes cidades amontoadas. Estados Unidos, que tem uma grande planície no seu território, já comporta cidades que se conectam umas às outras, né? Aqui no Brasil nós não temos esse fenômeno devido a cadeia de montanhas que tem ali, começando em São Paulo, né, e se estende por quase todo o litoral banhado pelo Atlântico brasileiro, né? Mas olha só, quando surgiram as primeiras civilizações, a gente está falando aí de uma questão que remonta ao tempo, não é verdade? A gente está falando disso, de tempos antigos. E tempos antigos a gente precisa de referência para se situar, né? E principalmente para nós que somos ocidentais, eu já vou falando e colocando aqui, tá bom, pessoal? Vocês vão tendo um pouco de paciência enquanto eu vou colocando. Mas olha só, principalmente para nós que somos ocidentais, a maior referência de tempo é a vinda de Jesus Cristo à Terra, não é verdade? Porque a vinda de Jesus Cristo à Terra é um fenômeno tão importante, historicamente falando, não falo religiosamente aqui, mas historicamente falando, ele é um fenômeno tão importante que ele zerou o calendário, né? Então a gente precisa ter como base, principalmente nós da sociedade ocidental, ter como base essa referência para que as datas façam sentido na nossa cabeça. Por exemplo, essa primeira data que eu vou colocar agora, ó, que é o ano 4000 a.C. O que é que aconteceu aí? A gente vai ver daqui a pouco. Eu só quero que você entenda que quando eu falar o ano 4000 a.C., provavelmente fosse o ano 6000 até. Mas em relação à data do nascimento de Cristo, nós temos o ano 4000, certo? Imagine hoje, por exemplo, esse é o ano 2022, né? O que quer dizer o ano de 2022? Quer dizer que em relação ao nascimento de Cristo, nós estamos em 2022 anos para frente, né? Então tudo se leva, principalmente para nós, da sociedade ocidental. As sociedades orientais não têm como referência o nascimento de Jesus Cristo, mas nós, da sociedade ocidental, temos, né? Eles não, os orientais chamam de era comum, né, esse fenômeno. Mas nós temos como principal ponto de orientação histórica o nascimento de Cristo. Então, no ano 4000 antes de Cristo, a gente teve um fenômeno que marcou a história do planeta Terra, das sociedades humanas enquanto civilização. O que foi isso? Olha só. Nos anos, vou colocar assim, 4000 antes de Cristo. O que aconteceu? Dois grandes fenômenos aconteceram. Quais foram eles? O primeiro, eu gostaria de colocar aqui para vocês, foi a invenção da escrita. Os egípcios e os sumérios inventaram a escrita
né, os escritos cuneiformes, os hieróglifos. A gente vai se deter nisso em aulas subsequentes. Mas eu quero que você entenda que por volta do ano 3600 antes de Cristo, vou colocar assim, só para que você entenda, né? Pessoal, vocês relevem aí, tá tendo os fogos do São João, na época de São João aqui, né, principalmente na região, é muito comum. Mas vamos lá. O importante é que você preste atenção na aula, né? A invenção da escrita em 3600 a.C. e também, olha só, o racionamento do trigo, que nós conhecemos como a Revolução. Deixa eu só ver aqui se tá tudo ok. Deixa eu só deslocar a câmera um pouco. Revolução, isso. Revolução. Agora não foi, né? Deixa eu colocar pra cá então. Pronto, tá ótimo. O importante é que vocês ao final tenham compreensão a respeito do tema, né? Eu vou me direcionar pra cá. Olha só, vamos lá. Isso. Revolução agrícola. Esse foi foram os dois fenômenos que marcaram esse primeiro período da história, que nós conhecemos como Idade Antiga, né? Esse primeiro período que vai de 4000 a.C. até 476 depois de Cristo. Mas o que é que você precisa entender é o seguinte, que nesse período, vou colocar até assim para ficar mais didático, antes de 4000 AC, antes de Cristo. O que é que aconteceu? Como era o mundo antes de 4000 antes de Cristo? Era da seguinte maneira, eu vou colocar em imagens para você entender. O mundo majoritariamente, deixa eu diminuir, era nômade, pessoal. O mundo majoritariamente era nômade. O que é isso? Não tinha uma residência fixa, não se estabelecia em um só local, vivia de maneira totalmente incerta. Hoje estava em um local, amanhã já não poderia mais estar naquele mesmo local. O que é que definia estar em um local e não estar mais nele? Era se o local ele oferecia condições de sobrevivência. Se ele oferecesse mantimento, comida, aí dava para se manter ali, certo? E olha só, depois de 4000, depois do ano 4000 a.C., o que é que acontece? Acontece o seguinte, deixa eu só diminuir para caber na mesma imagem, né? Acontece que o homem consegue racionar o trigo, e com esse fenômeno de racionamento do trigo, plantação, né, do trigo, inclusive hoje nós comemos ainda os derivados do trigo, né, o pão é um deles. O que é que acontece com isso? O homem começou a ficar em um só local, né, em uma só região, se estabelecendo ali, fazendo moradia fixa ali. Os desdobramentos disso a gente vai ver na aula seguinte, e você vai ver como se deu o desenvolvimento da sociedade, né? Mas tudo remonta a essa data aqui, ó, a data de 4000 a.C. É nessa data, por volta dessa data, que os fenômenos humanos começam a se desenvolver com mais precisão, e a gente vai ver aí todo esse detalhe nas próximas aulas. Fique conosco aí, nas aulas seguintes a gente vai desdobrar mais a respeito desse assunto.